O ponto de partida de nossa reflexão hoje é a expressão pano de saco e cinzas. O pano de saco ou cilício era um tecido grosseiro e resistente feito de pelos de cabra ou de camelo, utilizado para conter cereais, objetos e alimentos em geral. Esse pano de saco era devidamente cortado e vestido como uma roupa por algumas pessoas em algumas ocasiões que mencionarei a seguir. A cinza era um conhecido pó resultante da queima de alguma coisa. O pano de saco e as cinzas eram usados nos antigos tempos do Antigo Testamento como um símbolo de degradação, luto ou então de arrependimento. Alguém que quisesse mostrar seu coração arrependido frequentemente usava pano de saco, sentava-se em cinzas e colocava então as cinzas em cima da cabeça. Quando alguém morria, o ato de colocar o pano de saco mostrava tristeza sincera pela perda daquela pessoa. Vemos um exemplo disso quando Davi lamentou a morte de Abner, comandante do exército de Saul, lá em 2 Samuel 3,31. Jacó também demonstrou sua dor ao usar pano de saco quando pensou que seu filho José havia sido morto. Está lá em Gênesis 37, 34. Esses exemplos de luto pelos mortos mencionavam o pano de saco, mas não as cinzas. O pano de saco e cinzas também foram usados como um sinal público de arrependimento e humildade diante de Deus. Quando Jonas declarou ao povo de Nínive que Deus iria destruí-los por sua iniquidade, todos, do rei ao mais humilde dos cidadãos, responderam com arrependimento, jejum e também pano de saco e cinzas. Está lá em Jonas 3, 5 a 7. No Novo Testamento, temos essa passagem de Lucas 10, 13, em que Jesus disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Isso Jesus falando, está lá no Evangelho de São Lucas 10, 13. Resumindo, o pano de saco e cinzas eram usados como um sinal externo da condição interna de quem os usava. Esse símbolo tornava visível a mudança de coração e demonstrava a sinceridade do sofrimento ou então do arrependimento. Não foi o ato em si de colocar o pano de saco e cinzas que movia Deus a intervir, mas a humildade que tal ação demonstrava. Lá em 1 Samuel 16, 7. O perdão de Deus, em resposta ao genuíno arrependimento, é celebrado pelas palavras de Davi: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Está lá no Salmo 30, 11. Porém, aprofundando mais espiritualmente esse símbolo do pano de saco e cinzas, nós temos que notar que no antigo ensino hebraico de sacrifício, abnegação e tortura de saco e cinzas baseava-se na negação do si mesmo, um ensino originalmente revelado no Egito. Eles pensavam que ao negar a si mesmos alimentos e outras necessidades, estavam se sacrificando.
mas esta foi realmente uma forma de autojustiça e uma edificação do ego. Hoje também existem muitas pessoas que não acreditam que é certo desfrutar as coisas boas da vida. Elas pensam que quanto mais dor elas suportam, mais espirituais elas são. Mas que elas estão realmente fazendo, na verdade, é glorificar o próprio ego. E quanto mais mergulham em seu sofrimento, maior fica o ego. Todos no caminho espiritual têm o mesmo objetivo: chegar ao nível descrito por Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E finalmente alcançar o ponto culminante da realização anunciada por Jesus: quem me vê, vê aquele que me enviou. Mas será que o Cristo comanda a nossa vida se nós vivemos pelo senso pessoal, por ciúme, fanatismo, ódio, ou então vingança, ou animosidade? Existe algum lugar para o Cristo viver em nós se essas qualidades humanas elas estiverem presentes? Que chance tem o Cristo de viver a nossa vida se temos a ambição humana de qualquer nome ou de qualquer natureza? Que chance o Cristo tem de viver nossa vida se olharmos para este mundo com o nosso senso pessoal, com julgamento e crítica quanto à religião, raça ou nacionalidade, ou se de alguma forma tentarmos tornar os outros subservientes a nós? Somos chamados a renunciar a essas qualidades humanas, e esse é o significado de morrer diariamente, morrer para o sentido pessoal do nosso ego. Nosso desejo deve ser deixar que a consciência de Cristo viva em nossa vida como nossa experiência individual. Não vivemos para ser vistos pelos homens, porque então estaremos fazendo uma cara falsa e colocando-a para sermos admirados e aclamados. A própria palavra persona significa máscara, a máscara da personalidade. Se olharmos para a forma externa e suas características, não poderemos ver a pessoa. Qualquer que seja a nossa vida, deve ser interna e, acima de tudo, deve ser vivida na compreensão de que, seja qual for a forma externa de nosso exterior, deve ser um produto por uma graça interior, um contato íntimo com o Espírito, uma comunhão interna. O que quer que sejamos, somos por causa de nosso relacionamento com Deus. Somos herdeiros de Deus, de todo o seu caráter e qualidades. E quando sabemos disso, não estamos construindo o nosso ego pessoal, mas sim esvaziando. Se, no entanto, vivermos completamente na compreensão de que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, então o senso pessoal do ego diminuirá e desaparecerá progressivamente. Quando Cristo em nós assume o controle, ele elimina quaisquer traços ou desejos errôneos que possam ter, e faz isso a seu próprio modo e em seu próprio tempo. Se tentarmos eliminar esse comando espiritual em nós, estaremos apenas sendo hipócritas. Isso não significa que não é para fazermos nada.
devemos fazer um esforço para perceber que o que é consciência nova em Cristo dentro de nós. Mas esse esforço não envolve vestir sacos e cinzas. Em última análise, todos nós queremos estar livres de doenças, carências, limitações ou desejos pecaminosos. Todos nós queremos estar livres da lei material. Essa liberdade, no entanto, não podemos alcançar por nós mesmos. Isso pode ser realizado apenas fazendo a transição até o ponto em que percebemos que a consciência de Cristo vive nossa vida. A única esperança que temos de imortalidade e eternidade, ou mesmo de viver um período normal com boa saúde, é fazer a transição para um nível em que vivemos não apenas de pão, mas de cada palavra de Deus que permeia nossa consciência. Não vivo só de pão, mas pela graça de Deus. A consciência de Cristo é o meu pão espiritual, minha comida espiritual, meu vinho espiritual, minha água espiritual. Esse é o ponto máximo da vida espiritual, quando podemos fazer a transição para onde a consciência crística vive nossa vida. Então estaremos armazenando tesouros no céu, em vez de armazenar tesouros na terra. Sempre que parece haver uma necessidade de qualquer tipo, e essa necessidade sempre aparece como algo exterior a nós, e pudermos lembrar que o homem não vive apenas por efeitos, mas por cada palavra de Deus, isso quebra o desejo e nós podemos então despertar para a verdade de que não precisamos de nada, mas vivemos pela palavra de Deus que está armazenada em nossa consciência. Quando, por exemplo, qualquer coisa que envolve o nosso senso pessoal do ego, ele toca nossas vidas, nós podemos escapar dessa armadilha se formos rápidos e suficientes para relembrarmos de que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma multidão que procura cura interior ainda não percebeu que antes que a cura possa vir, sua natureza deve mudar. Deve haver uma purificação da consciência. Muitos egos devem primeiro ser abandonados. A consciência, ela deve mudar, mas ninguém cuja ênfase esteja no mundo externo pode fazer essa mudança. Nós devemos começar a viver menos com aquela palavra eu, ou então a palavra meu, e mais uma ideia de que Cristo vive na nossa vida. A lembrança do Cristo trará uma mudança na nossa mente e coração. Nós não faremos a mudança, mas a percepção e realização do Cristo é que farão. Não é o que nós lemos, ouvimos ou estudamos que é o milagre. É o nosso estado de desenvolvimento da consciência. Quando entramos nessa outra realidade, é que é o verdadeiro milagre. Ao permitir que a palavra de Deus ocupe cada vez mais a nossa atenção, haverá um processo de transição. O velho morrerá e o novo homem nascerá. Nós não podemos curar o velho homem ou remendá-lo, mas ao viver com a verdade, o senso pessoal do ego acaba morrendo, e então o novo homem, a nova consciência, renasce em nós. Que Deus nos abençoe
com essa graça dessa transformação do homem velho para um novo homem em novidade de vida. Grande abraço no coração.